O Rayan conversou com a imprensa, foi uma entrevista muito bacana, a gente lembrando, né, como tudo aconteceu na vida do Rayan muito rápido. No início do ano passado, ele não estava nem muito bem com a torcida do Vasco, pegava no pé dele, a gente tem lembrando de protestos, que o Rayan foi, de certa forma, enquadrado pelos vascaínos. Chega o Fernando Diniz, ele começa a se destacar no Vasco, chama atenção, vai para o futebol inglês, num bom, né, uma rápida adaptação, se destaca na liga mais forte do mundo, que é a liga inglesa, chama a atenção do Ancelotti, vem para os amistosos, mostra a personalidade e em um ano o Rayan vira jogador de seleção brasileira, está aqui realizando o sonho de disputar uma Copa do Mundo. O Rayan tem só 19 anos, é o caçula aqui do grupo, é o jogador mais jovem da seleção que vai disputar uma Copa do Mundo desde o Ronaldo Fenômeno, lá de 94. E aí o Rayan está vivendo aqui toda uma experiência de conhecer o Neymar, por exemplo, que é o grande ídolo dele de infância. Ele soltou pipa aqui com Paquetá, com Bruno Guimarães, aí já um pouco mais à vontade. Mas foi bacana quando ele contou como foi o primeiro encontro com o Neymar aqui na Granja Comari. Fala, Rayan. Momento de felicidade, momento de desfrutar, o momento que estou vivendo aqui agora. 19 anos, disputar uma Copa do Mundo. Como sempre falo, é para poucos, então ouvir o meu nome na lista foi um momento de felicidade, não só para mim, mas para minha família também. É um menino que veio da comunidade, está jogando a Copa do Mundo, então estou muito feliz, muito honrado agora de desfrutar do momento e, se Deus quiser, trazer o Hexa para o Brasil. 3 anos atrás, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, porque não estava vivendo um momento muito feliz no Vasco. Mas de 2 anos para cá eu estou vivendo um momento muito feliz na minha carreira. No passado no Vasco e agora esse ano no Bournemouth está vivendo um momento muito importante fazendo gol. O Vasco foi minha segunda casa desde 6 anos de idade até os meus 19 anos de idade. Então o Vasco sempre me ajudou, sempre, como tu falou, estudei, joguei salão, joguei campo. Então foi um momento de muita felicidade. Então, fico muito feliz. O momento ali da pipa ali foi um momento de descontração nossa ali, de momento de estar brincando com o pessoal me recebeu muito bem. Paquetá, Bruno Guimarães, é a primeira vez que estou trabalhando com eles aqui. Então, ali eu e o Wesley era a dupla também era o Paquetá e Bruno Guimarães ali. Foi 3 pipas para cada, então a gente cortou só uma e voou 2, então a gente ganhou de 2-1. Então eles ficaram com a vitória, mas eu acho que vai ter volta e a gente vai dar a volta por cima. Ney Casagrande, o Vasco da Gama segue na preparação para a partida importante demais contra o Atlético Mineiro no domingo em São Januário. Tá rindo, né, Veni, pelo Brasileirão. O Vasco é o atual 16º colocado, o Vasco tem 20 pontos. E ele precisa vencer para se distanciar do Z4, pelo menos nessa pausa da Copa. O Caio Caesa, que é o nosso especialista de Vasco, está falando isso. Como vai ser importante para o Vasco não ficar um mês dentro da zona de rebaixamento, que é o tempo que vai parar o futebol. A torcida fez a parte dela e já esgotou os ingressos para São Januário, não tem mais. O Caio Caesa tem que ir para cima. Não tem outra história nesse jogo. A torcida voltou, vai apoiar o Vasco. Não tem outra conversa pro Vasco, nem pro Vasco, nem pro Renato. Sim, Fernandinha, não tem outra alternativa para o Vasco nesse domingo dentro de São Januário, dentro da sua casa, diante da sua torcida, que deu um recado importantíssimo na última rodada da Sul-Americana e agora já voltou. Então, público zero, agora público total, todos os ingressos esgotados para essa partida e o Vasco precisa vencer. O Vasco tem uma decisão. A gente fala aqui que o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas e todas elas são decisivas, essa é mais ainda. Porque se o Vasco derrapar, a chance de passar a Copa do Mundo inteiro dentro da zona do rebaixamento é muito grande. Isso seria trágico para o Vasco e isso não pode acontecer. O Vasco tem que aproveitar o seu torcedor do seu lado contra o Atlético Mineiro dentro de São Januário para vencer. Se puder, vencer bem, mas 1-0 já está valendo. O Vasco precisa ter como prioridade nesse jogo a vitória, somar os 3 pontos e passar tanto a janela quanto a Copa do Mundo mais tranquilo ali, longe não tão longe, né, mas se distanciando cada vez mais da zona do rebaixamento para olhar para cima. O Vasco pós-Copa do Mundo tem a obrigação de olhar para cima, buscar os títulos, seja da Sul-Americana, da Copa do Brasil, e buscar um bom posicionamento dentro do Campeonato Brasileiro. Não se contentar em ficar na parte baixo da tabela, porque o Vasco não é isso. Como eu falei aqui recentemente, o Vasco precisa olhar para cima e se comportar como o Vasco o tempo inteiro. Esse foi o recado que a torcida deu e é o que ela espera no domingo dentro de São Januário. Veneno!
Vini Casagrande, e a situação do Renato? Você acha que ela pode complicar se acontecer alguma coisinha com o Vasco ou não? Olha, Você acha que esse vai ser uma grande prova para o Renato? Porque tem uma pausa aí, né? Eu não sei o que pensa a diretoria vascaína, mas de fato, se for para mudar o comando técnico, tem que ser agora. E aí você aproveita a pausa para a Copa do Mundo, para você contratar um novo treinador e esse novo treinador ter uma temporada, uma intertemporada para poder preparar a equipe. Não adianta nada você manter o Renato e aí no primeiro jogo pós-Copa do Mundo você vai e demite. Não faz o menor sentido isso. Mas o negócio isso é uma opinião. É a minha opinião. Porque o que a gente percebe é que não tem nada estridente, né? Que tá tudo normal. Que perdendo ou ganhando... Eu só acho o seguinte, você pagar o valor que você paga ao Renato, para o Renato apenas brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, abrir mão de uma competição que é sul-americana e brigar por título na Copa do Brasil, aí você contrata um treinador mais barato, porque outro treinador poderia fazer isso. É o que eu penso. É muito pouco para o Vasco apenas não cair no Campeonato Brasileiro diante do investimento que a diretoria fez. A gente pode discutir se o investimento foi bom ou não, mas foi um alto investimento. O elenco do Vasco não é um elenco barato apenas para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito pouco isso. Mas independentemente do que aconteça no domingo, eu acho que o alerta tem que ficar ligado para o Renato Gaúcho, porque ele precisa fazer a equipe melhorar, desempenhar melhor. E aí, o planejamento vai mudar? Vai dar prioridade para a Sul-Americana novamente? Vai abrir mão da competição novamente? Enfim, não sei o que pensa a diretoria. Sempre penso o seguinte, não é o Renato que toma a decisão sozinho. Ele se reúne com a diretoria e a diretoria dá respaldo às decisões do comandante. Então, galera, é isso aí. Me fala vocês o que acharam aí desse comentário do Vini Casagrande. Rapaz, isso aí que ele falou, para mim é bem interessante, bem polêmico, tá? Porque, cara, realmente vale a pena pagar o Renato Gaúcho o valor que ele recebe para ele só deixar o Vasco na primeira divisão, cara. Isso é mentalidade de time pequeno, bicho. Então, isso aí eu vou pensar mais sobre os meus vídeos agora e sobre na permanência do Renato, tá? Olha só, cara, vou ser sincero. Não sei vocês, tá? Mas domingo o Vasco tem que vencer com autoridade. Se o Renato quiser me deixar tranquilo, pelo menos tô falando eu da minha parte, tá? Como torcedor, aqui como debate do FB Vascão, no meu canal, falando com vocês. Eu vou ficar tranquilo com o Renato se domingo o Vasco vencer o Atlético Mineiro com autoridade e bem, sem passar sufoco, nada de com medinho de podia empatar, jogador A errou. Não. Chega de erros no Vasco, chega. Jogador que está cometendo muito erro não pode mais vestir a camisa. O senhor Saldívia não pode mais vestir a camisa do Vasco. Não quero que ele vista mais a camisa do Vasco. O Tietê também eu não quero mais, tá? O Tietê jogou bem no último jogo, mas ele não é jogador para representar o Vasco em jogos difíceis. Imaginando a decisão, botar o Tietê para entrar no segundo tempo, como a gente vai saber se ele vai ser intenso ou não? Não dá. O Piton também não dá, tem que ir embora na janela, tá? Então isso conta com o Renato, cara. Tudo isso conta com o Renato. O Nuno pode negociar o Nuno. Eu não acredito que o Nuno vai recuperar o seu futebol, não acredito. O Brenner pode ir embora, tá? Tô esquecendo mais algum jogador aqui? Na minha opinião, cara, esses 5 jogadores não podem mais continuar no Vasco, tá? E para eu não esquecer, vou falar de uma parte positiva também que não foi falada aqui no vídeo anterior, tá? No que vocês assistiram, mas eu vou falar agora para vocês, tá? O Jair, pós-Copa, vai voltar, vai ser um reforço pro Vasco, tá? O Vasco está com um reforço de peso, o Jair é um jogador de peso, tá? Se o Jair voltar bem, recuperar o seu futebol, a gente vai ter 2 volantes de qualidade no meio de campo. Imagina, Thiago Mendes e o Jair no meio de campo. Os dois revezando ali. Quando um ficar, o outro vai pro ataque. Os dois sabem chegar e fazer gol. Rapaz, tá bem interessante isso. Aí tem o Barros para entrar no segundo tempo, quando jogar com 3 volantes. Imagina Jair, Barros e o Mendes. Entendeu? E hora que o Vasco vai na janela trazer um volante de... Eu acredito que o Vasco vai trazer um volante de peso, tá? Eu acredito que o Vasco vai investir no volante aí, no camisa 5, um 8, apesar de que tem um Jair, né? E agora vamos para a base. Olha só o reforço que o Vasco tá ganhando e vocês não estão nem percebendo. Os mais ligados estão, claro. Avelar, pela lateral esquerda, tá? O Avelar, para mim, é Cuiabano e Avelar, tá? O Piton já tá descartável para mim. Por mim, o Piton não jogava mais.
Dá oportunidade pro Avelar da base, para quando o Cuiabano não jogar como titular, o Avelar saber que ele vai entrar, para ele ter mais confiança. Imagina esse garoto confiante. Cara, a última jogada que ele fez no jogo contra o Barracas, rapaz, ele entrou e fez uma jogadaça e saiu o gol do Bruno Lopes, né? Foi o gol do Bruno Lopes? Não, foi quase jogado, eu não lembro, mas eu sei que ele fez uma jogadaça, tá? Ó, Bruno Lopes também, tá? Avelar, Bruno Lopes, cara, o titular do ataque, o camisa 9 tem que ser o Spinelli. Renato Gaúcho tem que parar de inventar moda. E Spinelli como ataque, nada de Brenner. Brenner já pode pensar em negociar. Se ele não for embora, que ele entre em último caso, deixa ele recuperar a confiança dele, tá? E quando o time estiver ganhando, ele pode até entrar para ver como ele vai se sair, tá? Ainda dou essa esperança para ele porque o Renato consegue recuperar jogadores. Mas o meu titular é o Spinelli, eu não sei o de vocês. Meu titular é Spinelli, agora o segundo titular, o segundo para reserva do Spinelli é o Bruno Lopes por enquanto. Porque se o Bruno Lopes jogar o que ele jogou na copinha esses anos todos, se ele trazer essa personalidade para time titular, no time titular, meu irmão, é mais um Ryan aí, cara. Olha lá se não for melhor, hein? Porque esse Bruno Lopes é de grande qualidade, é um jogadoraço, mano. Entendeu? Então o Vasco ganhou, ó, ganhou o Jair, ganhou o Avelar, ganhou o Bruno Lopes, tem aquele garoto do meio de campo, como é o nome dele? Ai, meu Deus, me fugiu a memória. O Rick. É Rick. O Rick, vocês sabem o que eu tô falando. Outro jogador de meio de campo de peso, tá? De peso, porque quando esse jogador pegar confiança, tiver acostumado a jogar entre os titulares, jogar jogo difícil, imagina esse. Meu irmão, esse cara joga muita bola, cara. Ó, já tem Avelar, já tem Bruno Lopes, já tem o Rick. Tô falando só da base, tem mais outros, tem outros jogadores, mas por enquanto só esses que subiram. Tem o Wallace. O Wallace eu não sei muito bem na posição que ele joga, não sei se ele é ponta. O Wallace também está integrado no time titular. Será que o Vasco não tem nenhum bom zagueiro, cara, para subir? Eu fico me perguntando às vezes, será que não tem nenhum bom zagueiro? Mas o Vasco, na janela, se o Vasco trazer 5 jogadores de nome para entrar como titular, trazer uns 5 para brigar com esses meio de campo que o Vasco tem, né? Porque se o Jair voltar jogando bola, vai ser difícil tirar ele do meio de campo. Então vamos ver quem vai ser esses 5 que vai trazer, um volante e volante. Aí tem que trazer um camisa 10, né? Para deixar o Rojas para entrar em segunda opção. Quando o camisa 10 titular não jogar, entra o Rojas, porque a gente já sabe o que o Rojas faz. E o Rojas ainda está se adaptando, né, como titular, está pegando confiança. Daqui a pouco também ele briga e vai ser difícil tirar ele dessa posição, na minha opinião, tá? Um ponta para ficar no lugar do Marino. É o Marino, cara. O Marinho não dá para ficar também não. O Marinho, depois dessa pegada que a Força Jovem deu nele, cara. Se domingo ele entrar e não fizer por onde, cara, não fizer bonito, pode desfazer dele também, tá? Não confio não. Então ele entra na lista da barca também. Aí tem que trazer um novo Marino, tem que trazer um ponta para jogar no lugar do Marino, que é o Adson, que é o titular, né? Para ter um reserva pro Adson e brigar com ele na titularidade. E um camisa 10, um camisa 9, um camisa 10, um fazedor de gols, entendeu? Para jogar no lugar como titular. Aí fica o Spinelli, o Bruno Lopes e esse camisa 10 que vai chegar para ser titular. E claro, se puder trazer mais um lateral esquerdo, né? Que o Piton vai desfazer do Piton. Lateral direito, tamo tranquilo, tem o PH e o PH e o Puma. Mas é isso, galera. Se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar muito alongado, tá? A 77 tá arrumando gracinha aí, mas eu acredito que não vai dar em nada, que o Lamáquia não é bobo, eu não acredito que o Lamáquia não tava preparado para isso, tá? Apesar de que ninguém esperava, né? Ninguém achava que a 77 ia ter bala na agulha para querer peitar no momento. Eles não têm crédito nenhum, né, cara? Não sei, eles estão achando o quê? Que a justiça vai querer rever o conceito deles depois de tudo que eles fizeram, da cambalachada que eles fizeram do Vasco? Não tem nem que discutir isso não, cara. Mesmo se o Vasco estivesse infringindo alguma coisa, isso aí seria o mínimo dos detalhes que a justiça daria favor a ele. A justiça não vai dar favor a 77 não, cara. Além de eles serem lá dos Estados Unidos, serem de fora do Brasil, vão querer atrapalhar um futuro negócio do Vasco aqui que vai render lucros, vai render lucro pro Brasil, né? Para todo o meio financeiro do futebol. Você acha que eles... Rapaz, isso vai dar em nada não. Então é isso aí, tá? Quem não se inscreveu, curte aí, se inscreve no meu canal, tamo junto e dá-lhe Vasco.